Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que Tribunal Superior Eleitoral registra um número recorde de pessoas que se ofereceram espontaneamente para serem mesários. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em uma cerimônia recheada de polêmica. E criança morre em Minas Gerais após ficar 18 horas presa em um buraco de 8 metros de profundidade. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Tudo bem com você? Eu espero que você tenha descansado nesse final de semana, porque temos uma semana recheada por aqui, viu? E eu começo essa edição contando para você como é que foi o dia dos candidatos à presidência. E eu começo pelo ex-presidente Lula, que é candidato pelo PT. Hoje ele participou de uma entrevista a jornalistas estrangeiros. E durante essa conversa, o ex-presidente Lula disse que a ONU se enfraqueceu e defendeu a renovação da instituição. O candidato à presidência pelo PT disse que a geopolítica mudou desde 1948 e defendeu a inclusão de outros países em desenvolvimento no Conselho de Segurança, assim como o fim do poder de veto. E ele falou também que se a guerra na Ucrânia não tiver acabado até o ano que vem, Lula disse que, se for eleito, o Brasil vai fazer o esforço possível com chefes de Estado para restabelecer a paz. O ex-presidente também defendeu nessa conversa a interferência internacional no conflito entre China e Taiwan. Não admita a continuidade da guerra da Rússia com a Ucrânia ou que haja um conflito entre China e Taiwan. As pessoas precisam, e aí é que eu acho que tem uma coisa importante que nós precisamos fortalecer, que é as Nações Unidas. A ONU precisa ser reformulada, porque ela precisa ter mais força para evitar que esses conflitos se prolonguem. Eu digo sempre o seguinte, a ONU, ela teve força de criar o Estado de Israel, mas ela não tem força de criar o Estado palestino. A gente vive com conflito porque enfraqueceu, a geopolítica mudou. Lula disse ainda que, se eleito, vai resgatar o acordo da América do Sul com a União Europeia, que está travada por causa de questões climáticas. E até sobre esse assunto, Lula garantiu aos estrangeiros que a questão do clima vai ser prioridade e que não tem meio termo. Ele também falou que vai acabar com qualquer possibilidade de garimpo ilegal e que o país não vai precisar derrubar nem mais uma única árvore para plantar soja. Lula disse que entre os caminhos estão o fortalecimento do IBAMA e da Polícia Federal para que os órgãos estejam voltados para a proteção das fronteiras. Lula foi questionado também sobre os riscos e ameaças de Bolsonaro à democracia. E o ex-presidente disse que confia na defesa da democracia pela população e mencionou a Carta pela Democracia que foi assinada por diferentes instituições no dia 11 de agosto. O ex-presidente disse também que não vê a possibilidade de Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições. Lula disse que ele é uma cópia mal feita de Trump, com os ataques às urnas, mas que no fim o resultado vai ser aceito. E aproveitando que eu estou falando de Lula e Bolsonaro, hoje a equipe jurídica do PT apresentou uma denúncia ao Tribunal de Contas da União contra o presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele está fazendo campanha eleitoral durante o horário de expediente. Segundo o PT, um dos exemplos foi o pontapé da candidatura presidencial em Juiz de Fora, que aconteceu na terça-feira passada, às 9h30 da manhã, bem no horário de expediente. Os advogados dizem que Bolsonaro usa a máquina pública para se promover, aponta também desvio de finalidade de bens públicos e força de trabalho dos servidores públicos e conduta que viola os princípios da administração pública, de moralidade e eficiência. E falando em Bolsonaro, hoje o candidato à reeleição não teve compromissos de campanha, porque hoje ele vai participar às 8h30 da noite da série de entrevistas do Jornal Nacional
com os presidenciáveis. Já a candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, fez campanha hoje em Curitiba e ela propôs a realização de parcerias público-privadas como alternativa para a geração de empregos e desenvolvimento de infraestrutura no país. Ela fez uma campanha no centro da cidade e citou um plano nacional para estradas e ferrovias, porque, de acordo com a candidata, o desenvolvimento do setor ferroviário e da malha rodoviária é uma função de parceria com a iniciativa privada. Simone Tebet também destacou que pretende ter a educação como prioridade, isso caso ela seja eleita. E tudo isso com investimentos da primeira infância ao ensino médio, em conjunto com estados e municípios. Por fim, Ciro Gomes, que é candidato do PDT, participou de um encontro com empresários do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Esse encontro aconteceu em um hotel na região central da capital paulista. E na chegada ao evento, ele disse que a principal proposta para melhorar a economia vai ser a reforma tributária. Através de um modelo tributário absolutamente novo, que vai deslocar a carga tributária do consumo das famílias mais pobres, da classe média e do empreendedorismo para os super ricos que no Brasil não pagam imposto nenhum. Eu proponho uma amplíssima reforma tributária, uma reforma tributária que substitua todo o modelo atual. Eu quero fazer, em linha com as melhores práticas, unificar os 6 tributos sobre valor adicionado num único tributo. Então, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, ISS, IPI, ICMS, seriam unificados num único tributo, o IVA. Ciro também fez críticas ao teto de gastos. Ele disse que a maior conta pública é referente a juros da dívida que está fora do teto e que isso compromete o equilíbrio e prejudica o investimento. Ele também sugeriu como alternativa uma lei ordinária com teto de gastos para todas as despesas, incluindo os juros. No encontro, Ciro também respondeu questões apresentadas pelos empresários do setor varejista. E ele teve até um breve embate com o CEO da Riachuelo, Flávio Rocha, em que Ciro defendeu o imposto sobre grandes fortunas, justificando que a atuação do Estado é essencial para o desenvolvimento da infraestrutura e da tecnologia. Ao final desse encontro, ele falou para os jornalistas que não houve um mal-estar e que ele considera Flávio Rocha um amigo há 40 anos. A equipe de Ciro Gomes lançou também nesta segunda-feira um financiamento coletivo por meio das redes sociais do candidato para ajudar a financiar a campanha. Mais eleições por aqui, porque tem muita gente querendo participar da festa da democracia, viu? As eleições desse ano vão contar com 2 milhões de mesários trabalhando nas sessões eleitorais de todo o país. Isso de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. E houve só novidade. Nesse ano, 830 mil pessoas se ofereceram espontaneamente para serem mesários. Isso representa 48% das vagas e essa é uma marca recorde. O número de mesários voluntários é 93% maior que na última eleição geral, quando foram 430 mil voluntários. O restante dos mesários é escolhido pela Justiça Eleitoral. E esses dados que foram divulgados hoje pelo TSE mostram que o maior aumento de voluntário é na faixa da população jovem. E segundo o tribunal, há um crescente interesse dos brasileiros em participar do processo eleitoral. Todos os mesários, voluntários ou não, passam por um treinamento para atuar no dia da eleição e eles vão se dividir em 460 mil sessões eleitorais. Se você não sabe o que o mesário faz, eles são responsáveis, por exemplo, por organizar os locais de votação, identificar e orientar o eleitor e autorizar a votação. E eles também organizam eventuais filas. E quem trabalha como mesário recebe dias de folga no trabalho e auxílio alimentação de R$ 45. Essa função ela não pode ser ocupada, por exemplo, por candidatos ou parentes em até segundo grau desses candidatos e nem por filiados a partidos políticos. E outro requisito é estar em dia com a Justiça Eleitoral. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast.
A sigla ESG está na boca de todos. Organizações de diferentes segmentos têm se empenhado para apresentar resultados relacionados a essa temática. E essa sigla ESG vem das palavras em inglês Environmental, Social and Governance, que quer dizer ambiental, social e governança. De forma resumida, são os fatores que mostram o comprometimento das empresas com as boas práticas nesses 3 pilares: ambientais, sociais e de governança. E o mercado tem ficado cada vez mais de olhos abertos para isso. As análises da agenda ESG se tornaram fontes confiáveis para investidores. E no Banco BV, por exemplo, existe um score composto de 50 indicadores ESG que é decisivo na hora de aprovar ou não um crédito. Para saber mais, acesse www.bv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, o Ministério da Saúde divulgou hoje um balanço sobre o perfil dos pacientes que foram contaminados pela varíola dos macacos aqui no Brasil. E esse balanço, que foi divulgado no dia do lançamento nacional de prevenção à doença, mostra que 87% dos pacientes com a varíola dos macacos disseram ter contraído a doença após um contato íntimo com desconhecidos. E 58% disseram que ficaram doentes após ter relações sexuais em festas. Ainda segundo o Ministério, 49% declararam que tiveram relações sexuais com homens. E além disso, o levantamento mostra também que 93% dos pacientes são do sexo masculino, 64% disseram que são do gênero masculino e 22% se declararam homossexuais e os demais não informaram a orientação sexual. E apesar desse perfil traçado, o Ministério da Saúde não falou sobre campanha específica para a vacinação focada nesse público. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, as primeiras 50 mil doses de vacina que devem chegar em setembro ao Brasil vão ser destinadas para 25 mil trabalhadores da área de saúde que fazem o manejamento de material infectado, já que são necessárias 2 doses para a imunização. E que, por enquanto, não há uma previsão para vacinação em massa. Não tem condição de escalar a produção de vacinas e tampouco há hoje qualquer indicação para vacinação em massa decorrente da varíola dos macacos. Não há essa indicação. Nós vamos conseguir essas 50 mil doses via o fundo rotatório da OPAS. Essas 50 mil doses, elas não têm o poder de controlar esse surto. Essas vacinas estão aí para proteger os profissionais de saúde que lidam diretamente com os materiais contaminados. 50 mil doses não dá para proteger todos os profissionais de saúde do Brasil. O Brasil já registra 3.788 casos da varíola dos macacos, ou monkeypox, e o nosso país agora é o 3º do mundo com a maior quantidade de casos, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Espanha. A campanha de conscientização à doença vai começar a ser veiculada na TV, no rádio e na internet após a autorização do TSE, já que a lei eleitoral não permite uma campanha no período de 3 meses que antecedem as eleições. A publicidade do governo pode ser realizada até o dia 30 de agosto. E mudando de assunto, sabe quem chegou ao Brasil hoje? O coração de Dom Pedro I. Pois é, a segunda-feira já começa com essa notícia aí totalmente inusitada. E a chegada teve uma cerimônia de respeito, mas ao mesmo tempo foi rodeada de críticas. É até estranho falar isso, né? Mas o órgão desembarcou em Brasília em comemoração ao bicentenário da independência após meses de negociação com Portugal, onde o coração era guardado há quase 200 anos. Esse coração ele foi recebido com todas as honrarias militares, como se fosse o próprio imperador vivo. E o curioso é que o coração é tratado como se Dom Pedro tivesse aqui.
E as comemorações são as mesmas adotadas quando se recebe um chefe de Estado, para você ter uma noção aí. E a última vez que algo parecido aconteceu aqui foi quando os restos mortais do imperador chegaram ao Brasil em 1972, época da ditadura militar. E naquele ano, os militares se aproveitaram do momento politicamente. E na visão de especialistas, o mesmo acontece hoje. Amanhã tem mais programação aí para o coração de Dom Pedro. Ele vai ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto com hinos e honras militares. E ainda vai ter uma outra cerimônia no Itamaraty com a presença de diplomatas. E enquanto o coração estiver aqui, a Polícia Federal e as Forças Armadas vão monitorar a segurança do órgão. E ele vai ficar exposto no Palácio do Itamaraty até o dia 7 de setembro, dentro de uma cripta, em condições específicas de temperatura. Se por acaso você ainda não tem uma programação para o dia 7 de setembro, fica a dica aí para você, hein? Por enquanto, o Ministério das Relações Exteriores não informou o custo da operação que está cuidando desse coração. E eu falei para você que há críticas em relação a essa visita, entre aspas, né? Integrantes do governo justificam que o coração é um simbolismo do imperador, mas historiadores dizem que não há qualquer importância histórica ou educativa nisso. E às vésperas da eleição, esse movimento ele é criticado, como por exemplo pelo historiador Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília. Isso está muito mais para o que a gente chama de necropolítica do que qualquer uma outra coisa. Não há sentido nisso e, na verdade, quando a gente comemora 200 anos de independência, o razoável, o esperável é que várias comemorações acontecessem no país inteiro. E, no entanto, não houve um movimento sequer do Estado brasileiro, representado pelo governo, para que isso acontecesse. Mas o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Ramos, elogiou essas comemorações. Eu não entro nessa polémica, até acaba por ser muito bom que este evento aqui tenha lugar, porque lá em Portugal havia muita gente que nem sabia que o coração do Dom Pedro estava no Porto. Então é uma boa ocasião para revisitar a história, independentemente de polémicas. Não vamos dizer se Dom Pedro foi bom, se foi mau aqui, se foi bom ou mau em Portugal, não entramos nessas questões. Para conseguir trazer esse coração de Dom Pedro I, o Itamaraty iniciou as negociações em fevereiro. E o governo brasileiro precisou de uma autorização do Instituto Médico Legal da Universidade do Porto, além de uma aprovação dos vereadores da cidade do Porto. E aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Me conta lá nas redes sociais, porque eu tô bem curiosa. Eu, particularmente, acho um pouco esquisito. Em Minas Gerais, aconteceu um acidente terrível e um menino chamado Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, morreu após cair em um buraco de 8 metros e que tinha apenas 30 centímetros de largura. O menino ficou por lá preso por 18 horas na cidade de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. Ele ficou entalado a uma altura de 6 metros com um ferimento na perna. E o que aconteceu nessa história? Seguinte, por volta das 3 horas de ontem, do domingo, essa criança saiu para brincar com uma prima. E eles foram em um local de obras que, segundo a família, não tinha uma sinalização. E para resgatar Pedro Augusto, os bombeiros precisaram escavar um buraco paralelo. O corpo de bombeiro chegou a dizer que o menino tinha sido resgatado com vida, apesar de apresentar um baixo nível de consciência, mas, segundo a Secretaria de Saúde da cidade, ele chegou ao hospital já sem vida. Em nota, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou a morte do menino e prestou solidariedade aos pais e familiares de Pedro. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,89% aos 110.499 pontos.
No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,03% aos R$ 5,167. Já o euro terminou o dia negociado com uma queda de 0,98% aos R$ 5,138. Ainda na economia, a Ford Motor confirmou nesta segunda-feira que vai demitir quase 3 mil trabalhadores de suas fábricas. Essa redução na força de trabalho tem como alvo, em sua maioria, funcionários nos Estados Unidos, no Canadá e também na Índia. E essa é uma estratégia da empresa para cortar custos no momento em que realiza uma transição de mais longo prazo para veículos elétricos. A montadora enviou um e-mail interno nesta segunda-feira aos funcionários, ao qual o jornal The Wall Street Journal teve acesso, dizendo que os afetados vão ser informados ainda nesta semana. No cenário internacional, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, está no centro de uma polêmica depois do vazamento de vídeos em que ela aparece dançando com amigos em uma festa. Pois é, a imprensa do país revelou recentemente que a premier, que tem 36 anos, participou de uma animada festa com amigos no início de agosto. E nos vídeos que viralizaram nas redes sociais do mundo inteiro, a líder aparece rebolando e cantando ao lado de amigos. Até aí não tem nenhum problema, né? Mas ela está sendo acusada por opositores de estar drogada e ela até precisou fazer um teste para provar que ela não usa drogas. E em um sinal de apoio à premier, mulheres publicaram gravações dançando nas redes sociais. Essa animação da primeira-ministra não agradou as pessoas mais conservadoras, que julgaram inapropriado o comportamento dela. E nas redes sociais, muitos internautas questionaram se a premier estaria em condições de tomar alguma decisão importante caso algo grave acontecesse no país durante a noite da polêmica festa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Enfim, agora eu vou falar para você sobre a guerra na Ucrânia, porque após apelos da comunidade internacional por causa de um risco de um acidente nuclear, a Rússia pediu hoje ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião especial sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia, que fica na Ucrânia. Essa usina é a maior da Europa e está sob o domínio de Moscou desde março. E nas últimas semanas, essa usina tem sido alvo de bombardeios e a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica alertaram para um alto risco de acidente nuclear. A Ucrânia e a Rússia se acusam mutuamente pelos ataques ao local. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Ivan Nechaev, rejeitou na quinta-feira passada uma proposta do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, de desmilitarizar a área em torno da usina nuclear de Zaporizhzhia. A Ucrânia disse na sexta-feira que as forças russas planejam desligar blocos de energia em funcionamento e desconectá-los da rede elétrica ucraniana. Apesar dessa usina estar ocupada pela Rússia desde março, a ameaça de um risco nuclear ganhou atenção após a usina ser alvo de bombardeios nas últimas semanas. E nenhum ataque até o momento causou danos à estrutura ou liberou qualquer material radioativo, mas já danificou sensores e feriu funcionários. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.